Hey there! Treinar listening ou treinar com listening é um dos grandes desafios para quem está aprendendo uma segunda língua, para quem está aprendendo inglês. Então, eu quero te dar algumas dicas para melhorar o seu treino no aprendizado. A primeira dica que eu quero dar é: foque no que você sabe ou no que você entende, não no que você não entende. Quando você está assistindo um vídeo e alguém falar algo, você pega aquelas palavras que você entendeu e tenta organizar elas para que você possa fazer o sentido de forma rápida, sem perder tempo com aquilo que você não entendeu. E existe uma razão que algumas palavras são mais fáceis do que outras. É porque essas palavras são o que a gente chama de content words. São as palavras que carregam o sentido da frase. São as palavras que carregam o que a pessoa quer falar. Então, só com essas palavras, que geralmente são substantivos, verbos, advérbios e adjetivos, né? Principalmente, você já consegue entender o contexto, você já consegue entender sobre o que aquela pessoa está falando. Então é a primeira coisa. A segunda coisa é: treine com vídeos que você tenha a oportunidade de ter a transcrição ou a legenda. E aí você vai pegar aquelas palavras que se destacaram, mas você não entendeu, procura a tradução dessas palavras e treina bastante elas. É a segunda coisa que você vai focar: palavras novas. Então, primeiro, só as palavras que você entendeu, tenta entender o contexto. Segundo, descubra palavras novas. Terceiro, aquelas palavras que você já conhecia, só que quando ele pronuncia totalmente diferente do que você achava que era, você vai treinar o som dessas palavras, para você treinar os sons novos, né? Mudar o seu registro fonético. Então, a primeira coisa, tente entender focando nas palavras principais e aí entender pelo contexto. A segunda coisa, pegue as palavras novas, aquelas palavras que se destacaram, mas que você não conhecia, aprenda essa palavra, treine, use ela para que ela fique clara para você. A segunda coisa, preste atenção nesse processo de você trabalhar os sons das palavras que você já conhecia, mas que você pronunciava errado, ok? Mais uma dica que eu quero dar para você: quando você estiver treinando o listening, você precisa trabalhar a sua própria fala. Treine falando, tente falar junto. Se possível, pegue a transcrição e tente falar mais rápido do que é falado no vídeo. Se o vídeo é de 30 segundos, você vai tentar falar em 20 segundos, porque isso vai fazer com que aquilo fique muito mais claro para você e você tenha muito mais facilidade de entender quando ele estiver falando inglês. Quarta coisa, e última coisa, desculpa, treine com curiosidade, ou seja, quando você perceber que a pronúncia está muito diferente do que você estava acostumado, e quando você vai treinar e ver que a sua pronúncia é certa, pode ser porque você tem ali uma questão de regionalismo, de sotaques e até mesmo de dialetos dos diferentes grupos sociais. Então o que você faz? Usa curiosidade, treina junto, imita ele, pratica junto, descubra as diferentes formas de pronunciar aqueles sons e aquelas palavras que você está acostumado. Isso vai fazer com que você não apenas melhore o seu listening, mas também melhore o seu speaking e o seu conhecimento geral dos diferentes pronúncias, regionalismos, sotaques e dialetos do inglês. Vai ser muito mais prazeroso, vai ser muito mais divertido e você vai crescer muito mais também. Bye bye!